O estudo da nossa mente é sempre um tema muito fascinante para mim e eu acho que para todos vocês. A mente, como vocês sabem, é um atributo divino. Dizem os mitos que o fogo divino que está associado à mente foi roubado dos deuses, né? Que Prometeu subiu ao alto e roubou esse fogo divino lá do Olimpo e trouxe esse fogo para dotar o ser humano da capacidade de refletir, capacidade de pensar e, em última análise, ser autoconsciente. E nós dizemos que a mente realmente é um atributo divino e tem um valor assim excepcional para o ser humano, inclusive é o que diferencia o ser humano dos animais e de outros seres da natureza. Mas, ao mesmo tempo, ela trouxe para o homem um certo problema, na medida que ela passou a ser também um instrumento de mau uso de um poder que é divino. Então, na medida que o homem foi dotado desse poder, ele também se tornou mais vulnerável, porque ele se tornou responsável pelos seus atos. E esse estado de responsabilidade e de perda da inocência está simbolizado na queda, na saída do homem do paraíso. Na medida que o homem se tornou autoconsciente, conseguiu ver a si próprio, ver os outros e se ver como um ser separado, ele perdeu aquela pureza que ele tinha originalmente no paraíso e se envolveu com as coisas do mundo, se envolveu com os desejos e passou a ter que levar uma vida mais difícil na medida que ele teve de se tornar responsável por cada passo, por cada ato que ele realiza na sua vida. Na nossa civilização atual, a mente adquiriu uma importância muito grande, especialmente o intelecto, que é o lado mais concreto da nossa mente. E o endeusamento da mente chegou ao ponto da mente ser considerado o que há de mais elevado no ser humano. Então, a visão cartesiana, né, coloca a mente no pedestal, e essa visão cartesiana influenciou muito a ciência e a visão de mundo que é típica do Ocidente. E essa vontade de ser mais, de ter mais também, levou o homem a um estado de competitividade, a um estado de busca constante de ter mais, de conseguir posses materiais, de conseguir poder, que levou a uma sociedade marcada pelo estresse. Dizem que o estresse é o grande mal da nossa civilização. E todo esse estresse, a correria de buscar ser mais, de buscar ser bem-sucedido, buscar o sucesso, levou a uma condição de inquietude muito grande. Eu acho que os nossos antepassados tinham uma vida muito mais calma, nossos avós, nossos bisavós, tinham uma vida mais em contato com a natureza, uma vida mais tranquila. E nos dias de hoje, nós vemos pessoas cada vez correndo mais, cada vez com menos tempo e cada vez mais estressadas. Então, a inquietude passou a ser uma característica da nossa civilização. E nós devemos questionar até que ponto que está valendo a pena esse tipo de vida, né, moderno, que nos traz muita comodidade, que nos traz os computadores, os eletrodomésticos, um conforto material muito maior, mas nos traz também uma intranquilidade crescente, uma vida marcada pela inquietude, uma vida marcada pela incapacidade de encontrar um porto seguro, uma tranquilidade que foi perdida no longo do caminho. Então nós estamos aqui hoje para questionar, será que é possível nós revitalizarmos a nossa mente, nós buscarmos uma outra mente que seja mais plena, que permita que nós venhamos a chegar a usufruir melhor daquilo que nós acumulamos ao longo de todos esses anos, que a nossa vida, vamos dizer assim, dentro do estilo de vida que nós levamos desde a educação, desde criança, nos leva a um certo conforto material, a uma acumulação crescente de bens. Mas nós vemos que as pessoas têm cada vez mais, mas vivem de uma forma cada vez pior, cada vez mais tensa, cada vez mais inquieta e com menos qualidade. E hoje, então, nós estamos buscando uma alternativa a esse estilo de vida, uma alternativa de uma vida mais plena, uma vida mais feliz, que
nós vemos também que as pessoas sorriem menos hoje em dia. A preocupação é tanto, né? O nível de insegurança também é tamanho que as pessoas não conseguem um tempo para si, um tempo para os seus filhos, para os seus familiares, não tem um tempo para gozarem a vida, para conseguirem usufruir das boas coisas da vida. As pessoas trabalham muito e não tem tempo para si, não tem tempo para os seus, não tem tempo para dar atenção para aquelas pessoas à sua volta. E, por outro lado, nós chegamos a uma sociedade em que a especialização é cada vez maior. Então, isso leva ao que já foi descrito a uma tendência de uma mente que é muito mais limitada do que ela poderia ser. Na medida que nós usamos apenas uma parte do nosso cérebro e da nossa mente, é como se nós estivéssemos sempre usando as mesmas vias cerebrais, os mesmos nervos que existem no nosso aparelho cerebral e nos nossos sentidos. E uma grande parte do nosso potencial mental não é exercitado, não é trabalhado. E aquilo que não é exercitado definha e vai perdendo a sua função. Então, essa extrema especialização levou à utilização de uma parcela cada vez menor do nosso cérebro, a um estilo de vida repetitivo e, com isso, a um embotamento mental. Quando você não usa uma determinada função, um determinado dom que você tem, ele vai definhando. Se você não usa os seus músculos, eles vão ficando mais flácidos, né? Menos capazes de realizar esforço. E se nós também não usarmos os nossos músculos mentais, eles vão definhando. Então, hoje nós dizemos que existem pessoas que conhecem muito sobre quase nada, porque a especialização foi tamanha que houve uma perda de qualidade da nossa capacidade mental. Você vê que os sábios da antiguidade, eles tinham muito mais flexibilidade. Quando você pega um Michelangelo, um Da Vinci, um Pitágoras, eles eram seres completos, eles eram filósofos, cientistas, artistas, eles conheciam um pouco de tudo. Já hoje o conhecimento se tornou tão abrangente, tão complexo e tão amplo, que é difícil a pessoa conhecer tanta coisa como os sábios da antiguidade. Então a tendência das nossas escolas e universidades é levar as pessoas a conhecerem muito sobre pouco. E isso fez com que poucas pessoas sejam generalistas e a maioria conheça realmente só um aspecto do conhecimento humano. Então nossas mentes estão cada vez mais limitadas. E nós precisamos, de certa forma, revitalizar essa nossa mente para que ela possa ser uma mente mais autêntica, uma mente mais viva, uma mente mais vitalizada. Uma mente que aprendeu a ser repetitiva e o nosso trabalho, o nosso estilo de vida leva a esse estado de vida repetitiva, ela se torna limitada. Nós vamos perdendo aqueles chamados sinapses, que são as ligações entre os neurônios cerebrais, e nós sabemos fazer somente aquilo que nós estamos habituados a fazer. E há uma tendência nas nossas vidas de adotarmos sempre as mesmas práticas, os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, fazemos as mesmas coisas sempre, pensamos nas mesmas linhas. E isso leva a esse estado de embotamento, essa limitação mental. Então nós chegamos àquela condição que o Krishnamurti chama de seres de segunda mão, seres que só imitam, que repetem o que os outros falam, mas que não têm criatividade, não têm capacidade de buscar o novo e também de viver intensamente as suas vidas. Elas vivem baseado no passado e não estão abertas para o presente, para o futuro. Aliás, elas pensam o futuro como sendo sempre uma projeção do passado. O futuro é apenas uma imagem do que elas gostariam que fosse, mas elas não estão realmente vivendo intensamente a realidade presente, portanto, o futuro passa a ser apenas uma conjectura. Uma pessoa que vive em conflito, por exemplo, esse conflito é fruto de alguma coisa que aconteceu no passado. Então, o conflito impede a percepção da realidade que está acontecendo no aqui e no agora. A pessoa que está preocupada com seus problemas pessoais, seus problemas familiares, seus problemas lá no trabalho, ela não está vivendo aquele momento. Ela está lá atrás remoendo os seus problemas, suas crises. E isso leva à incapacidade de você usufruir do belo, usufruir do novo, estar em contato com essa realidade fantástica, maravilhosa que está à nossa volta. Então, a questão que se coloca é: será possível
nós temos uma mente diferente, uma mente mais plena, uma mente mais viva. E o Krishnamurti, sobre isso, ele tem uma colocação que eu acho assim fantástica. Ele diz o seguinte: se nós queremos transformar o nosso estilo de vida, se nós queremos viver com mais beleza, com maior intensidade, essa nossa vontade de transformação, esse nosso anseio pela mudança tem que ser tão forte quanto o nosso desejo de buscar o prazer. Vejam que colocação interessante, né? Nós temos uma vontade muito grande de satisfazer os nossos desejos, que geralmente são os mesmos, porque a nossa vida é repetitiva. Então, nós temos uma grande gana, né, de querer aquilo que nos dá prazer, que é o poder, o dinheiro, o sexo, enfim, aquele conjunto de coisas que nós estamos habituados a valorizar como sendo as fontes de prazer. Então, Krishnamurti diz que para que nós consigamos mudar esse nosso estilo de vida repetitivo, nós temos que ter uma paixão, né, uma vontade de transformação que seja de tamanha intensidade que ela seja tão forte quanto a vontade de buscar as coisas que nos dão prazer. E isso é uma questão que nós temos que observar. Ninguém muda se não tiver uma paixão, uma vontade profunda de realizar essa mudança, essa transformação. E o Krishnamurti diz também, se nós queremos nos transformar, nós precisamos de energia. Ninguém se transforma sem energia. Se você está totalmente desvitalizado, consumido, desgastado pelo conflito, como é que você vai refletir, como é que você vai olhar para a vida de frente, como é que você vai se transformar? Você está esgotado, você chega em casa exausto pelo conflito, pelos problemas da sua vida e não consegue superar aquela situação, porque o conflito se perpetua e extrapola para o seu sono, então você dorme mal, você vive cansado, vive exausto, você não vive com qualidade. Então, como sair desse ciclo vicioso de conflito, crise, levando a mais conflito, a mais crise, levando a estresse e levando uma condição em que cada vez mais você é um escravo do seu destino e não tem praticamente uma escolha, vamos dizer assim, uma direção na sua vida. Então, a observação que praticamente todos os grandes instrutores, místicos, sempre nos fizeram é que nós precisamos desacelerar um pouco esse ritmo de vida. Essa atividade, né, insaciável, essa busca constante pelas coisas estando lá de fora, que às vezes são associadas até à felicidade, mas que são uma falsa felicidade, essa busca frenética nos desgasta muito. Então, uma pausa se torna fundamental se nós queremos algum tipo de mudança na nossa vida. Porque a atividade constante desgasta, não é verdade? Se nós não paramos, não há aquele momento da pausa. O que acontece? Você se desgasta muito, porque você está no ritmo constante. Existe aquela ideia, não posso perder tempo. E esse não posso perder tempo leva a uma condição em que você perde todo o seu tempo, porque você se desgasta e não consegue chegar ao seu objetivo. E até a eficiência no trabalho é comprometida pelo estresse. Você está correndo, mas você vai fazendo as coisas meio ao sabor dos ventos, vamos dizer assim. Você está no meio de uma tempestade e está meio perdido, que nem segue no tiroteio. Você não sabe para onde você está indo. Você vai ao sabor dos estímulos, que são muito grandes e muito poderosos. É o estímulo da propaganda, o estímulo das suas vontades, né, dos seus instintos, da sociedade que está te impondo uma série de necessidades falsas. Então, são muitos estímulos e você fica perdido no meio daqueles estímulos todos. Então, nós vemos que uma das maneiras de você se libertar de tudo isso é primeiro começar a desacelerar e depois começar a se autoimpor, a se autopropiciar um momento de parada, um momento de meditação. A meditação é uma reversão desse fluxo normal da vida somente para fora. É o momento que você dá uma parada e se volta para dentro. A meditação é uma ferramenta poderosíssima de autotransformação. Eu diria que yoga e transformação são ferramentas muito poderosas, né? Porque elas permitem você, pelo menos por alguns momentos curtos da sua vida, você parar aquela busca frenética e tentar olhar para as coisas que estão acontecendo dentro de você e fora de você. O momento da reflexão, o momento de você tentar digerir aquilo que você presenciou, aquilo que você vivenciou ao longo da sua experiência do dia a dia e digerir tudo aquilo que foi
experimentado. É lógico que esse momento de parada não é uma coisa fácil, porque nós estamos tão habituados a correr atrás de mil coisas que às vezes parece que é muito difícil parar. Aliás, a mente ela se rebela contra essas pausas, né? Ela gera aquela sensação de inquietude quando você para, porque você não está habituado com essa parada. Nós já nos habituamos com esse ritmo de vida intenso e temos muita dificuldade em dar aquela parada. Uma das maneiras que você tem de acelerar esse processo de transformação é você tentar viver de uma forma mais alegre. Isso parece uma coisa tão simples, né? Viver de forma mais alegre, mas parece que funciona. Você vê que as pessoas que são mais de bem com a vida, em geral, são pessoas mais alegres. E as pessoas mais estressadas são pessoas que estão mais tensas, né? mais agitadas, mais preocupadas, mais indispostas. Então, aquela parada pode vir junto com uma sensação de alegria. Tentar usufruir das boas coisas da vida que às vezes são esquecidas, são deixadas de lado, são deixadas em segundo plano. Na medida que você levar uma vida mais alegre, mais simples também, naturalmente a energia que está armazenada na base da sua espinha, no chakra considerado chamado Muladhara, é o chakra básico, essa energia começa a ter meios de circular dentro do seu organismo através das vias chamadas nadis, né, que são as vias energéticas. E à medida que essa energia começa a fluir, você começa a ganhar vitalidade. E a alegria serve como uma forma de você desbloquear as obstruções que estão impedindo essa circulação energética dentro do seu organismo, dentro do seu corpo vital, chamado também duplo etérico. Existe essa energia, que é uma energia chamada de Shakti, que é energia feminina, que está associada à energia da Terra também, que vem de baixo para cima. E existe uma energia que está associada ao lado masculino, que vem de cima para baixo. E a união de Shiva, Shakti, ou seja, a união da energia divina, masculina, com a energia feminina da Terra, ou seja, a união do céu com a Terra, gera uma troca muito forte de energia, que gera também uma realização. Enquanto a energia está presa, está armazenada lá embaixo, no chakra Muladhara, e flui com pouca intensidade, a nossa capacidade de realizar alguma coisa é pequena. E é possível nós gradualmente, através de uma vida mais simples, de uma vida mais pura, de uma vida mais alegre, nós recuperarmos aquela alegria perdida e, dessa forma, fazer com que a quantidade de energia que circula através de nós seja maior. E isso é um processo que se autorrealimenta. Quanto mais energia flui, mais alegre nós vamos ficando e mais próximos nós vamos ficando dessa realização. É interessante que os ensinamentos teosóficos colocam também que a mente não é o princípio mais elevado do ser humano. Embora ele seja muito endeusado na nossa civilização, existem mais dois princípios além da mente, que é associado a manas, né, na terminologia sânscrita, que são chamados de buddhi e atma. Buddhi é a consciência ou alma divina dentro de nós. E atma é a chispa divina, o espírito, que é assim, aquilo que há de mais elevado dentro da natureza humana. E de acordo com essa tradição antiga, essa mente humana, associada a manas, ela só funciona bem, só funciona na sua plenitude, quando ela está iluminada por buddhi, por essa, vamos dizer assim, por essa consciência, por essa alma divina que habita dentro de nós. Só que enquanto essa alma espiritual dentro de nós está desconectada da nossa mente, devido ao nosso egoísmo, a nossa mente ela fica limitada, ela tem o seu poder de ação limitado. Então, na hora que a gente realiza essa conexão da nossa natureza telúrica, feminina, com a nossa natureza espiritual, masculina, divina, quando as duas energias começam a fluir uma na direção do outro, criando uma comunhão
entre o divino e o material, entre o masculino e o feminino, gradualmente nós vamos nos abrindo para uma realidade maior. A intensidade de energia que flui dentro de nós faz com que gradualmente a nossa mente vá se abrindo e vá se iluminando. E esse é o estado que nós buscamos, né, numa mente iluminada. É interessante que na tradição budista, né, existe essa instrução de que o Buda é aquele que despertou para uma outra realidade. A iluminação do Buda representa um momento em que a sua mente se libertou da ilusão, se libertou de uma visão limitada, fragmentada da realidade e passou a ser iluminada por Budi. Então, Budi e Atma e Manas, que é a mente, passaram a ser uma coisa só. Essa é a natureza de um ser realizado, de um ser que se iluminou. Ele já tem uma conexão contínua entre o seu veículo mental e os veículos superiores de Budi e Atma, ou seja, da mente que está conectada agora a esse princípio, essa alma espiritual e ao espírito divino. E quanto mais contínua e intensa é essa conexão, maior a quantidade de luz que flui e que é capaz de iluminar a nossa mente. Naquele livro precioso, Bhagavad Gita, que é considerado um dos livros mais importantes dentro da tradição indiana, dentro do hinduísmo, existe aquela representação do campo de batalha de Kurukshetra, onde Krishna é o cocheiro e Arjuna é o guerreiro que está diante de uma situação de grande crise, porque está para se iniciar uma guerra dentro de uma mesma comunidade, né, do mesmo reino. E é muito significativo o fato do Gita ser assim, o relato de um diálogo que se dá no campo de batalha, porque esse campo de batalha reflete a nossa vida. Então, o Arjuna, que é o guerreiro que no primeiro momento está em conflito, porque ele está diante de uma guerra iminente e não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele guerreia, se ele não guerreia, ele fica numa situação totalmente perdido, porque ele não sabe o que é verdadeiro, o que é falso, ele está assim, a sua mente não está iluminada, é uma mente que está embotada por uma visão ilusória, enganosa da realidade. E Krishna, no Bhagavad Gita, representa Budi, representa a iluminação, a consciência superior, que acaba, assim, instruindo Arjuna, que representa a mente racional, intelectual, de maneira que ele possa ver as coisas de uma forma mais clara. Então, todo o diálogo do Bhagavad Gita entre Krishna e Arjuna representa uma crescente iluminação, um aporte de luz, de sabedoria do alto para que a mente do Arjuna possa ver a realidade como ela é e se libertar da ilusão. Porque enquanto nós estamos envoltos na ilusão, nós vemos as coisas de uma forma parcial, de uma forma limitada, de uma forma errônea também. Inclusive os indianos chamam de Maya, essa incapacidade de ver a realidade como ela é. Quando existe uma obstrução na frente dos nossos olhos, nós não conseguimos ver o que está por trás dessas nuvens, né? Você está no meio do nevoeiro, você não consegue ver quase nada, porque aquelas nuvens, aquela penumbra, está impedindo que a visão da realidade seja feita de uma forma nítida e plena. E essa é a realidade da maioria das pessoas. Elas estão envoltas por uma bruma, envoltas por uma camada espessa que é caracterizado pela ilusão, que impede que ela veja as coisas como elas são, que impede que ela veja a realidade na sua plenitude. Ou seja, essas nuvens, essa penumbra, essa névoa, impede que a luz do sol chegue à sua mente e que ela possa ver a realidade de uma forma nítida. Por isso que a luz é considerada em todas as tradições como um elemento fundamental na transformação do ser humano. É quando a luz desce até a nossa mente que nós podemos ver. Né? Quando o quarto está escuro, quando está num ambiente sem luz, um ambiente fechado, né, totalmente obscuro, nós temos grande dificuldade de caminhar, de nos encontrarmos, né? Nós ficamos perdidos no meio da escuridão. E se nós buscamos a luz do lado de fora, essa luz pode ser enganosa,
porque ela vai mostrar uma realidade que não é a realidade mais plena. Então, no Gita existe uma frase que é muito bonita, que ela diz o seguinte: quando existe luz para as pessoas comuns, existe trevas para o sábio. E ao contrário, quando existe trevas exteriormente para o sábio, existe luz para ele também, porque ele depende somente da luz interna. Então, o sábio é aquele que já despertou para a sua luz interna. Ele permitiu que essa luz de Buda, que essa luz espiritual, divina, chegasse à sua mente. Ou seja, ele se abriu para a luz. Porque o processo da abertura para o espiritual depende muito mais de você remover as obstruções do que você desvendar alguma coisa. A vida espiritual não é uma descoberta de um mistério desconhecido. É justamente uma vivência em que você vai remover tudo aquilo que impede a visão plena, a visão clara da realidade. Enquanto você está cheio de obstruções, você não consegue ver a realidade. E a única maneira de você conseguir vislumbrar a realidade como ela é você ir dissipando, eliminando aquilo que impede a visão plena. Ou seja, você ir se abrindo cada vez mais para aquela luz que vem do alto, aquela luz que vem de Buda, né? Que é capaz de dissipar as trevas e colocar a mente numa nova dimensão, uma dimensão de amor, uma dimensão de identidade. E esse é um outro ponto muito importante, que caracteriza Buda, essa alma espiritual. A mente por si só, ela é egoísta, ela é separatista. Enquanto a mente está trabalhando somente baseada no seu intelecto, que é uma parte, assim, inferior da mente, ela não consegue ver a realidade através da comunhão. Ela vê a realidade através do contraste entre os opostos. Ela conhece a luz pela sombra, ela sempre trabalha na dualidade, conhece o masculino comparado com o feminino, o positivo com o negativo. Ela não consegue ultrapassar essa divisão entre os opostos. E ela é sempre autocentrada. A mente racional, ela é sempre dualista. E ela é sempre baseada num eu que se separa do mundo exterior. Então, é esse o intelecto que a gente usa normalmente, que é um intelecto tipicamente separatista e egoísta também. E, como diz Blavatsky, esse é o grande erro do ser humano, se perceber como um ser separado. É que ela chama a grande heresia da separatividade, que é criado por uma percepção falsa, mental, do universo, e a incapacidade nossa, atualmente, de ver o universo na sua plenitude, como integração de um todo maior. O Sri Aurobindo, que é um dos grandes místicos, pensadores dos nossos tempos, ele dizia que nós temos duas grandes missões na nossa vida. A primeira delas é realizar essa conexão, vamos dizer assim, vertical, entre o nosso ser material e o nosso ser divino. Que nós somos seres duais, mas essa dualidade, ela existe enquanto nós estamos com uma visão assim, parcial da realidade. Então, uma das missões que nós temos é realizar essa conexão entre o divino e o material, que é um processo vertical. E para isso a meditação é uma ferramenta fantástica, né? Você esquece um pouco esse mundo exterior e entra num estado de conexão com a sua natureza divina, interior, que gera um tônus muito maior, energético, do que essa conexão apenas com o mundo exterior. Então, esse é o processo vertical que é necessário, segundo Aurobindo. A outra tarefa que nos é colocada, que é complementar e fundamental também, se dá no plano horizontal, que é a conexão com a teia da vida à nossa volta. Ou seja, a conexão lateral com todos os seres que fazem parte dessa mesma cadeia evolutiva. Nós somos parte da humanidade, nós somos parte da consciência do planeta Terra, né? Nós somos unos com o nosso planeta, com a consciência de Gaia, que é a consciência do planeta. Nós somos unos com a natureza, com as árvores, com as rochas, com os animais. E realizar essa unidade com tudo aquilo à nossa volta também é fundamental.
Então, ao mesmo tempo que nós temos uma conexão com o divino vertical, nós temos uma percepção, uma comunhão com toda essa grande teia da vida que está junto conosco. É a percepção que nós somos células de um organismo muito maior do que nós. O problema é que nós somos células, existe uma realidade transcendente que é muito superior à nossa capacidade de percepção, mas nós nos isolamos tanto dentro da nossa consciência autocentrada, egoísta, que nós deixamos de perceber essa correlação, essa integração que existe com todos os seres. E o drama é que o intelecto por si só é incapaz de perceber essa conexão. Essa conexão só pode ser feita através do coração. Por isso que Blavatsky dizia da importância de nós desenvolvermos não só a sabedoria do intelecto, que é útil também, mas é limitada, nós desenvolvemos a sabedoria do coração. Que é através dessa sabedoria do coração que nós podemos compreender alguma coisa. Interessante que nós só conseguimos compreender alguma coisa se nós sentimos naquela coisa que é o objeto da nossa compreensão uma identidade, uma unidade. Se você conhece alguma coisa intelectualmente, você realmente não conhece aquela coisa. Então as pessoas dizem que conhecem os outros. Eu conheço minha esposa, conheço meu filho, conheço o meu colega de trabalho, mas esse conhecimento, entre aspas, quando ele se faz somente no nível intelectual, quando é apenas o acúmulo de fatos que ocorreram na nossa vida, ele é muito limitado e é falso, porque ele é apenas um conjunto de experiências, não reflete a totalidade daquele ser. Cada um de nós é um ser complexo, é um ser que tem muitas facetas, muitos aspectos. E se nós conhecemos apenas algumas facetas, algumas projeções daquele ser, nós não conhecemos na realidade. Nós pensamos que conhecemos aquele ser, nós temos uma pálida ideia do que aquela pessoa é. E isso leva à incompreensão, leva a pessoa a entrar em conflito com os outros, que nós achamos que a pessoa é de uma determinada maneira e ela acaba se mostrando de outra, nós achamos que ela está sendo falsa, que ela não está sendo fiel, e assim por diante. Nós vemos apenas um lado. Então, de acordo com os grandes pensadores, os grandes místicos de todos os tempos, a única maneira que nós temos de conhecer uma outra pessoa é através do amor. Porque o amor é não separatista. Isso que é uma coisa fantástica, né? Você, enquanto está baseado no intelecto, você realmente não conhece as pessoas. Você tem vislumbres, projeções do que a pessoa aparentou ser. Mas não é a natureza da pessoa. É apenas uma projeção. É que nem você pegasse um objeto e projetasse uma imagem daquele objeto na parede, uma sombra do objeto na parede. Não é o objeto em si, é apenas uma projeção. É um instantâneo, limitado do ser, daquele objeto, daquela pessoa. Agora, quando nós amamos um ser, seja um animal, uma árvore, ou um companheiro nosso, né? Uma esposa, filho, um amigo, aí sim nós passamos a conhecer, porque o amor, ele é não excludente. O verdadeiro amor, ele ocorre dentro de um processo de comunhão. Às vezes as pessoas acham que estão amando, mas elas na realidade estão apenas intelectualizando esse amor. Que existe assim, um amor que é puramente emocional, mas que ainda é autocentrado. Os franceses às vezes dão a esse tipo de relacionamento que é puramente emocional, mas que não é profundo, não é no nível de alma, ao egoísmo a dois. Né? L'égoïsme à deux. Quer dizer, são duas pessoas que são autocentradas, que são egoístas e que usam o outro para satisfazer os seus desejos, para tentar preencher o seu vazio, mas no fundo elas não estão compartilhando. Cada um está autocentrado, ainda está querendo apenas satisfazer as suas carências, está querendo preencher o seu vazio, mas é um amor imaturo, é um amor puramente emocional, porque não é um amor aberto, não há comunhão, não há troca no sentido mais profundo. Cada um permanece fechado, né, na sua redoma, na sua casca. E a autorrealização é muito mais um processo de você romper com a casca, sair de dentro do ovo. Né? Porque enquanto nós estamos enclausurados, nós estamos limitados. Enquanto você está dentro do ovo, o que você... O seu universo é muito pequeno. Você não consegue conhecer o que está à volta. Agora, se você consegue romper
né, com aquela casca, com aquilo que está impedindo você de expressar a sua natureza, se você transmuta a sua realidade numa realidade mais ampla, aí você começa a perceber o mundo de outra forma. Alguns místicos falam que a nossa vida é como se fosse um sonho, em que nós estamos apenas projetando uma realidade que é puramente mental. Nesse aspecto, aquele filme Matrix conseguiu reproduzir muito bem essa realidade, né? Vocês devem ter lembrado que nesse filme os seres humanos viviam amarrados, né, totalmente presos dentro de uma condição extremamente precária, né, em que a sua energia era sugada, porque os seus processos metabólicos geravam uma energia que era usada pelo sistema. E a realidade que eles conseguiam ver era apenas um sonho, era um sonho projetado artificialmente que lhes parecia real. Então a realidade deles era uma coisa totalmente diferente do que aquilo que eles imaginavam. Então eles projetavam nos seus sonhos, né, na sua vida onírica, uma realidade que não era verdadeira, que não tinha nada a ver com a sua realidade palpável, vamos dizer assim, né? Até que alguns se revoltam, começam a perceber que aquela vida é uma ilusão e tal, e começa a haver uma transformação. Então nós temos que, de certa forma, nos revoltar, entre aspas, né, contra essa vida repetitiva, essa vida de sonho, essa vida em que nós estamos vivendo, não a nossa vida, mas uma vida que foi programada para nós, e descobrimos qual é a nossa vida verdadeira. Onde é que nós vamos chegar? Né? Nós vamos continuar apenas repetindo aquilo que os outros nos trouxeram, repetindo os mesmos padrões de comportamento, aquela mesma vidinha de sempre, os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, sem questionar nada. Ou nós vamos romper com tudo isso e sermos nós mesmos. Você vê a diferença de uma criança para um ser adulto. A criança é muito mais espontânea, é muito mais ela mesma, né? Ela não está preocupada com nada. Mas a espontaneidade da criança começa a sofrer uma série de processos de poda, né? Os pais, a escola, a sociedade vão, aos poucos, enquadrando a criança, né? Vão inibindo aquela criatividade. Né? A criança fala alguma coisa, o pai já olha torto, isso é bobagem. Né? O professor também coíbe aquela citação, às vezes, inocente da criança, e a criança percebe que ela não pode agir daquela forma espontânea, que ela tem que se enquadrar, e aos poucos ela vai perdendo aquela criatividade e vira um adulto totalmente enquadrado e sem criatividade, totalmente assim absorto pelo sistema, como dizem alguns estudiosos, né? Então, se nós não estivermos muito atentos, não estivermos realmente conscientes, nós somos absorvidos pelo sistema. Nós passamos a viver que nem em Matrix, né? Viver uma vida que é um sonho, não é a vida real, é uma vida repetitiva, em que nós somos condicionados a fazer sempre as mesmas coisas, a pensar das mesmas maneiras, a vestir como todos vestem, a agir como todos agem, ter os mesmos conceitos religiosos, filosóficos, enfim, levar aquela vida repetitiva sem nenhuma criatividade. Agora, se nós queremos encontrar a felicidade, nós queremos realizar os nossos potenciais, queremos ser nós mesmos, nós temos que começar a perceber o que está acontecendo conosco. Nós vamos chegar até a idade avançada, quando nós estivermos já bem velhinhos para tentar fazer alguma coisa, aí já não dá mais tempo, já é tarde demais. Então é possível nós começarmos a investigar, olharmos para a nossa vida, para nós mesmos, para os nossos relacionamentos e verificar se é possível nós agirmos de forma diferente, nós sermos, né, de forma diferente. Isso me parece uma questão tão fundamental que devia ser talvez um dos questionamentos mais profundos da nossa vida. Será que nós estamos levando a nossa vida ou estamos levando a vida que os outros programaram para nós? Essa é uma questão básica, né? Uma questão fundamental, porque se nós não formos nós mesmos, o que nós vamos ser? O yoga é uma ferramenta fundamental, porque ela auxilia tanto naquela conexão vertical,
que é, dizer assim, o restabelecimento do laço com o divino dentro de nós, com Budi, com Atman, que é aquela nossa natureza divina interior que estava obscurecida, estava esquecida, como também a comunhão com todos os seres à nossa volta. O yoga é muito importante por isso. Inclusive a palavra yoga quer dizer união, integração. Nós temos que começar a desenvolver essa conexão, esse sentido da sabedoria do coração que permite que nós sejamos nós mesmos. Dizem os yogis que o principal objetivo do yoga é você recuperar você mesmo, ou seja, você tomar posse do seu próprio ser. Vê coisa fantástica, você tomar posse do seu próprio ser. Que enquanto você é um ser de segunda mão, leva aquela vida embotada, aquela vida repetitiva, você não é você mesmo. E se você quer se autorrealizar, você tem que assumir a sua própria identidade. E o interessante é que a sua identidade, na realidade, não é uma identidade forjada, não é uma identidade egoísta, é uma identidade de algo que faz parte de um todo maior. É uma identidade como de um músico que faz parte de uma orquestra. O músico, realmente, quando ele é inspirado, a sua melodia, a sua composição vem lá do alto, não vem do seu intelecto. Existem músicos que fazem uma música muito intelectual, vamos dizer assim, que é uma música basicamente repetitiva, que não tem criatividade. Ele apenas pega elementos do que já existe, refaz algumas coisas e cria, entre aspas, uma nova música. Mas o verdadeiro músico inspirado, um Mozart, um Beethoven, de onde veio a sua inspiração? Certamente não foi do passado, né? Eles se abriram para o novo. Eles foram veículos de algo maior do que eles. E aí que está a beleza da sua criatividade. Eles se abriram. Eles perceberam que eles não eram apenas aquele ser pequeno, enclausurado em si próprios, mas que eles poderiam ser algo mais. E consciente ou não, eles deixaram que assim, o divino, a inspiração divina baixasse e iluminasse a sua mente. Até os grandes cientistas falam nisso, né, que as grandes descobertas, elas não vêm no momento de intensa racionalização, elas vêm no momento da parada, no momento que a mente está quieta e existe então aquela iluminação, aquele contato com a sua sabedoria, com a sua natureza superior, que permite uma ampliação da sua consciência para uma nova dimensão. E isso é uma coisa maravilhosa, você expandir a sua consciência para que ela incorpore um todo muito maior. É como se a célula que você representa no todo deixasse de ser apenas uma célula isolada para ser o próprio corpo. Instintivamente nós sabemos que nós fazemos parte de um todo maior, mas essa percepção é um pouco tênue. Mas quanto mais nós meditamos, nós aprofundamos essa busca interior, mas nós sentimos que nós somos muito mais do que uma célula isolada. Nós somos o próprio todo, nós somos o próprio organismo. E nós só conseguimos viver intensamente a nossa natureza se nós percebemos que nós somos parte desse todo maior. Nós nos abrimos para essa luz que está abundante, que está à nossa volta, mas que geralmente está bloqueada, porque o egoísmo bloqueia a luz. A mente egoísta, separatista, ela não deixa a luz de Budi penetrar. E somente uma ação consciente nossa, de abertura para a luz, é que pode fazer isso tudo mudar. E quanto mais nós nos abrimos, mais luz flui. Isso que é bonito. No início, ela pode fluir por momentos muito fugazes. Nossa meditação pode ter alguns relances, assim, alguns momentos de insights que vão durar muito pouco. Mas essa experiência de conexão, ela é tão forte que ela vai impregnar todo o nosso ser. E uma vez que nós percebemos essa conexão, percebemos que nós somos mais do que aquele intelecto separatista, nós vamos cada vez buscar mais essa luz, nós vamos nos abrir por períodos cada vez maiores para essa luz. Então esse é um processo que vai se auto-realimentando. A meditação, ela nunca se esgota. É um processo contínuo de abertura cada vez maior. E quanto mais você se abre, mais energia flui. Isso que é bonito. Quanto mais se abre, mais energia telúrica, né, sobe de baixo para cima, vindo dos chakras inferiores e seguindo na direção do chakra superior até chegar no chakra coronário. E ao mesmo tempo, a graça divina, a luz búdica desce até nós
ilumina a nossa mente, ilumina todo o nosso ser. E essa intensificação energética é uma coisa tão fantástica que em pouco tempo a nossa vida pode se transformar. E como eu dizia há pouco, essa transformação só se dá quando há um fluxo de energia crescente. E esse é um processo, que é o processo de autocultura, processo que você vai se autotransformar, você vai se purificar para que a energia possa fluir livremente. Que quando a mente e as nossas emoções, toda a nossa natureza é impura, ela está bloqueando o fluxo de energia. A purificação é justamente a eliminação de todos os bloqueios. Quanto mais você se purifica, mais a energia pode fluir e com cada vez mais intensidade. E quanto mais ela flui, mais a mente vai percebendo, vai se iluminando e vai conseguindo ver mais longe. A diferença da mente iluminada para a mente comum, enquanto que a mente iluminada é a mente de alguém que chegou no topo da montanha e que vislumbrou por cima das nuvens, que viu um horizonte muito mais amplo, que conseguiu ver uma realidade maior, uma outra dimensão de ser muito superior àquela sua dimensão isolada, materialista e egoísta. E o bonito é que, como nós somos seres divinos, nós só podemos nos realizar, chegar à felicidade, só se nós exercermos essa divindade. Se nós realmente nos abrirmos para o divino e deixarmos que a vontade divina seja também a nossa vontade. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não sabe onde quer chegar, não sabe onde está indo. Enquanto que um sábio, ele sabe que a sua vontade não é separada da vontade divina. Na realidade, ele percebe que a vontade da personalidade tem que ser colocada de lado para que a vontade divina possa fluir através de si e utilizá-lo como instrumento. Isso que é uma coisa bonita, é você ser um instrumento do divino, ser um avatar. Um avatar é exatamente isso, um ser que eliminou completamente o egoísmo e se abriu de tal forma para a sua natureza superior divina que não permaneceu mais nem um pingo de egoísmo em si. Um ser perfeito, um mestre de sabedoria, é um ser dessa natureza, é um ser que eliminou o egoísmo. E ele pode então ser um instrumento puro do divino e ser um canal para que o plano divino possa fluir e se realizar aqui na Terra. Porque existe um grande plano, que é um plano que está assim, na mente divina, né? Aquela ideação cósmica, como Helena Blavatsky coloca. Mas para que esse plano possa se realizar, é necessário que haja pessoas nesse mundo, seres iluminados, ou seres que são iniciados, que recebam, estejam em sintonia com essa luz, com essa presença, com essa sabedoria, e que possam trazer então essa sabedoria, essa luz para o mundo. Um ser como um Cristo, como um Buda, eles são como faróis que estão iluminando todas as pessoas, todo o ambiente à sua volta. E cada pessoa que se ilumina, ela está beneficiando toda a humanidade, porque a sua luz não é só sua, ela se difunde e se espalha por todo o mundo. Então, estar na presença de um ser espiritualizado, de um ser iluminado, é um grande benefício, porque nós estamos também captando um pouco dessa luz. E é fantástico isso, você saber que você pode contribuir, você pode, através da purificação, da autocultura e dessa abertura espiritual, você pode também contribuir para que a luz possa chegar a mais pessoas. Você pode ser uma chama que vai levar a luz para outras pessoas. Você pode acender aquela luz que está obscura, está escondida no interior dos outros. E essa grande cadeia de luz, que é composta pelos seres de boa vontade, pelos servidores da raça humana, ela vai se intensificando na medida que mais pessoas vão despertando, mais pessoas vão percebendo essa realidade maravilhosa que existe à nossa volta. E nós podemos ser seres iluminados também, se nós nos propusermos, se nós nos abrirmos para essa luz maravilhosa que existe dentro e fora de nós. E, cada vez mais, nós podemos então reconhecer a luz à nossa volta, se nós deixarmos que essa luz interna se manifeste, porque ela está dentro e fora de nós. Se nós nos abrirmos, ela vai estar visível para nós e também visível para os outros. Nós podemos ser seres que vão ser as tochas, né, que vão levar luz para o mundo. E cada um possa então ser essa luz, possa ser essa paz, essa harmonia para o mundo.